Um dos aspectos mais característicos da construção de uma página de internet com conteúdos dinâmicos é a possibilidade do utilizador poder inserir dados em formulários e, a partir desse momento, a nossa aplicação web, ou neste caso a nossa web page, poder trabalhar com esses dados, nomeadamente gravando no interior de uma base de dados ou verificando se é, por exemplo, um dado de login numa plataforma. Neste vídeo vou fazer uma pequena introdução à utilização de formulários em ASP.NET Web Pages. Um dos aspectos fundamentais de uma página de internet com conteúdos dinâmicos é a utilização de formulários. Os formulários são espaços em que o utilizador ou visitante da página pode inserir informação com variedíssimos fins, nomeadamente poder enviar mensagens diretamente para a entidade proprietária da página ou, por exemplo, preencher um formulário para uma encomenda ou um registro online ou o seu login, etc. Neste vídeo vou mostrar os princípios básicos para a utilização de formulários nas páginas da ASP.NET. Ora, neste caso vamos criar um novo website. Vamos deixar ficar então com esta característica que é a Net Framework 4.5 e um projeto completamente vazio. Vamos lhe chamar aqui formulário. Vamos pressionar aqui OK. Vamos deixar que o Visual Studio crie o nosso projeto completamente vazio e o que nós vamos fazer agora é o seguinte, vamos adicionar aqui apenas uma página. Neste caso vamos adicionar uma página Web Page Razor V3 e vamos lhe chamar Index. Poderia ser com outro nome qualquer, não há problema, vamos lhe chamar Index. Vamos pressionar aqui no Head, vamos aguardar que a página seja adicionada à nossa solução, juntamente com outros ficheiros e dependências que são necessários para utilizar o Razor, e vamos então introduzir aqui a utilização dos formulários. Se bem se recordam, na linguagem HTML, o que acontece quando nós queremos apresentar um formulário para preenchimento por parte do utilizador, nós utilizamos o elemento form. Okay? E dentro do elemento form nós vamos então inserir o conjunto de informações que permitem construir o nosso formulário. E reparem que eu não vou utilizar nada relacionado com a tecnologia ASP.NET neste momento. Depois veremos o que é que vamos fazer com isso. Vamos criar aqui um formulário muito simples de utilizador e palavra passe. Então vamos colocar aqui um label. E este label vai ter o seguinte título, utilizador. E de imediato vamos ter aqui um elemento input do tipo type é igual a text. O name, que vai ser absolutamente importante, é o nome com o qual vamos identificar este elemento input. E vamos lhe chamar text utilizador. E vamos colocar aqui um value igual a nada. Okay? Fechamos aqui o nosso elemento, vamos fazer um breakpoint, ou neste caso uma quebra de linha, e vamos colocar um outro elemento. Neste caso, este elemento aqui é o utilizador, e vamos colocar aqui um outro elemento que é a password. Então vamos colocar label, password, e depois input, type, text, e o name vai ser igual a text password. O value vai ser igual a nada. Vamos fechar esta nossa tag e vamos depois colocar aqui o botão de submissão. Botão de submissão. Vamos submeter da seguinte forma, input, type igual a submit, e o value, que é o texto que vai aparecer no botão, vai ser igual a clicar aqui. Ok. Vamos fechar aqui este elemento. Vamos gravar, Ctrl S, ou então gravar aqui, e vamos testar a nossa página na web. Vamos aqui clicar para abrir o Google Chrome. Vamos aguardar apenas alguns instantes. Vai abrir aqui então o Google Chrome e vamos ter aqui o nosso formulário muito mal amanhado. É um facto, não há qualquer preocupação com o aspecto gráfico, mas temos aqui o nosso formulário pronto a ser utilizado. E reparem que não temos rigorosamente nada de ASP, eu vou fazer aqui paragem, não temos nada de ASP.NET aqui a funcionar. Vamos, no entanto, verificar agora o seguinte. O que acontece aqui é que, no caso do elemento form, ele necessita de conter pelo menos mais dois elementos que identificam as suas funções. Um deles chama-se method, e o método é o elemento que nos permite indicar de que forma é que os dados do formulário vão ser tratados pelo nosso browser. E neste caso, vamos escolher aqui a opção Post. Isto significa que quando eu clicar no botão de submissão,
os dados do utilizador e da password irão ser submetidos dentro do nosso formulário através do método POST. Em seguida, o que nós vamos fazer é o elemento Action. E o elemento Action permite definir qual é a página de internet que vai ser executada quando nós clicamos no botão Submit. Neste caso, se deixarmos ficar em branco, significa, ou melhor, sem qualquer espécie de elemento, significa que o que vai acontecer é o recarregamento desta nossa página. E neste caso concreto deste vídeo, é isso que nós pretendemos fazer. Não vamos abrir nenhuma página especial para o tratamento dos dados, vamos tratar os dados nesta nossa página. E é aqui que vai entrar então o ASP.NET através da Syntax Razor. O que acontece neste momento quando nós gravamos aqui o nosso site e voltamos à nossa página e refrescamos a página é exatamente isto. Aparece o formulário e o botão clica aqui. Quando nós clicamos, o que vai acontecer é que a página é carregada. E mesmo que eu insira aqui alguns valores, eu ainda não criei os mecanismos que me permitem tratar os dados inseridos. Então vamos verificar o que é que acontece neste caso. Vamos aqui regressar ao nosso Visual Studio e vamos utilizar a Syntax Razor para fazer o tratamento deste formulário. Então vamos colocar aqui a abertura da utilização da Syntax e vamos colocar tudo isto dentro da Syntax Razor. Okay? Portanto, temos aqui um formulário, que eu vou chegar um bocadinho para a frente, que é criado aqui com em HTML, e o que vai acontecer é o seguinte, vamos aqui refrescar, eu penso que não há qualquer problema, é apenas de interpretação, vamos aqui refrescar tudo e cá está o nosso formulário a funcionar em pleno. Então o que acontece é isto, o que nós vamos fazer é o seguinte, quando entramos na nossa página, ela apresenta por defeito o seu formulário. Mas quando nós clicamos no botão de submissão, terá que existir aqui um mecanismo que detecte se houve ou não a submissão do formulário. E isso nós conseguimos obter através de uma instrução if. Neste caso, if is post. E atenção que este é o método, ou melhor, é a instrução que nós vamos utilizar para verificar se o formulário foi submetido ou não. E, portanto, aqui dentro o que é que vai acontecer? Vai acontecer as instruções para tratamento do formulário. Isto é, dos dados que foram inseridos por parte do utilizador. Caso não tenha sido submetido o botão, significa que a página está a ser executada pela primeira vez, então vamos ter aqui o else. E o else vai permitir então fazer o quê? A apresentação do nosso formulário. Vamos aqui formatar o nosso código para ficar mais bonitinho. Ok, vamos colocar ali o formulário atrás e vamos puxar aqui para trás esta parte. Ok, muito bem. Temos então aqui a entrada para a Syntax Razor, temos aqui o seu fecho, depois temos aqui uma instrução if, post, else, e depois temos aqui o formulário, e o que significa então é que assim que nós refrescarmos a nossa página, ele vai apresentar a mesma o formulário. Quando nós clicarmos em submeter, ele vai executar o conjunto de instruções que nós inserirmos aqui dentro. Neste momento não temos instruções nenhumas, mas eu vou colocar aqui um simples parágrafo de HTML a dizer já está, ok? Já está. Ups. Muito bem, vamos gravar e vamos regressar ao nosso browser e ver o que é que acontece. Neste caso, se eu refrescar a minha página, eu vou aqui andar para trás e vamos refrescar a página. Ok, continuar, muito bem. Vamos aqui voltar outra vez e agora reparem. Eu tenho a minha página a ser apresentada. Se eu inserir várias vezes o endereço da minha página, ela vai sempre apresentar o meu formulário. Porquê? Porque é isso que ela verifica. Não houve nenhum post, isto é, não foi clicado o botão Submit. Então, o que vai acontecer agora é o seguinte, a partir do momento em que eu coloco aqui alguns dados, embora não fosse necessário, eu vou clicar aqui no clica aqui e a página vai interpretar ou ser interpretada como tendo sido enviados dados a partir do formulário. Vamos ver agora o que é que nós podemos fazer com esses dados. Vamos ver como é que através do C# e do ASP.NET nós podemos ir buscar a informação que foi inserida dentro deste formulário. Para isso vamos então aqui baixar o nosso browser, vamos entrar aqui e nós vamos ter aqui várias formas de podermos caçar os nossos valores, mas a forma mais tradicional é utilizar a expressão request. Nós poderíamos fazer simplesmente isto, reparem, P é igual a request, e eu já vou explicar o que é isto, text nome, e teríamos aqui o nosso código a funcionar, ou melhor, text nome, neste caso text utilizador, para ser mais preciso. Reparem o que é que vai acontecer, e eu já vou explicar o que é que eu estou a fazer. Vamos aqui clicar
e cá está o valor ali a aparecer. Eu vou voltar atrás, vou colocar aqui João e reparem, clica aqui e cá está João. Ora, o que acontece então é o seguinte, neste caso, vamos aqui voltar ao local correto, neste caso nós temos aqui texto utilizador, porquê? O símbolo, ou melhor, a expressão request significa ir buscar dados do post, isto é, nós clicamos em submeter o nosso formulário, ele guardou os dados inseridos quer neste elemento, quer neste, e consegue saber quais são esses dados através da propriedade que lhe dá o nome. Neste caso, o nome deste elemento é text utilizador, o nome deste elemento é text password. Ora, utilizando a expressão request, eu posso, através da sua chave, ir buscar estes valores do formulário através do seu próprio nome. Então, significa que eu vou fazer aqui o seguinte. Se eu colocar aqui string nome é igual a request text utilizador. E o string palavra passe é igual a request text password. Okay? Estes valores que aqui são inseridos como chave do request têm que ser exatamente iguais àqueles que estão inseridos dentro do meu formulário. O que eu posso fazer agora é simplesmente isto, P, o seu nome de utilizador é, e agora vou colocar aqui nome, e em seguida vou ter aqui, e a sua password é palavra passe. Vamos gravar, Ctrl S ou clicar ali, vamos regressar à nossa página, não é outra vez isto, ok, ali é o meu PowerPoint de abertura do meu vídeo, vamos aqui clicar, a nossa página arrancou, vamos colocar aqui João, vamos colocar aqui chave, a minha password, e clicar aqui, e reparem, cá está, o seu nome do utilizador é João e a sua password é chave. No entanto, reparem o seguinte, se eu refrescar aqui novamente e não utilizar rigorosamente nada aqui, o que vai acontecer é isto. Não vamos ter aqui qualquer tipo de dado apresentado. Ora, é aqui que entram então os mecanismos que nós necessitamos enquanto desenvolvedores de fazer nas nossas páginas web, que é verificar se os campos estão preenchidos ou não. Vamos de uma forma muito célere tentar criar aqui um mecanismo que indica ao utilizador que afinal de contas não preencheu um ou os dois campos e vai apresentar uma mensagem a dizer exatamente essa informação, mas vai apresentar novamente o formulário para que o utilizador possa preenchê-lo. Vamos aqui a regressar e o que vai acontecer é o seguinte, se ele verifica que foi feito o isPost, ele vai tentar carregar os valores que aqui estão. E ao tentar carregar os valores, nós agora vamos verificar se os campos foram preenchidos. Ora, para verificar se os campos foram preenchidos, nós vamos criar aqui uma variável que vai servir de interruptor. Isto é, que vai servir para verificarmos se é verdadeiro, se é falso, etc. Se foram inseridos elementos. Então eu vou criar aqui bool. Vamos aqui colocar, por exemplo, correto. Pode ser. É igual a false. Então significa isto o quê? Que em vez de eu ter esta estrutura, eu posso simplesmente usar o seguinte, para não estar a criar aqui uma condição extremamente complexa, até porque eu posso ter muitos elementos aqui no meu formulário, eu vou colocar o seguinte, if correto, okay, se correto for igual a falso, isto é, ou melhor, o correto se calhar é um termo difícil de perceber, vamos colocar aqui assim, post feito. Post feito significa se o post for verdadeiro e for correto. Então vamos colocar aqui post feito. Isto é, se foi feita o post, isto é, se o utilizador pressionou a tecla de submissão e o post foi feito, então ele vai executar aqui este campo. Caso contrário, se o post não foi feito, ele vai apresentar o formulário. E reparem agora o que é que acontece na prática. Eu vou aqui executar a minha página web, vamos aqui entrar nela, e reparem, ok, eu vou clicar aqui e reparem, ele apresentou, mas apresentou também o meu formulário. Então eu vou ter que controlar aqui o meu código da seguinte forma. Vamos aqui ver se o post está corretamente bem feito. Então vamos verificar if nome.length
for igual a 0, ou palavra passe.length igual a 0, isto é, se um ou outro campo forem igual a 0, o que vai acontecer é que não há texto em pelo menos um dos campos. Então, o post feito é igual a false. Okay? Vamos reforçar esta informação. Caso contrário, else, o que vai acontecer aqui, vamos colocar aqui os sinais corretos, é a apresentação dos resultados. Okay? E neste caso, vamos dizer que o post feito foi igual a true, é igual a verdadeiro. Porquê? Porque depois o código vai avançar na leitura e vai chegar aqui e vai tentar perceber se é necessário voltar a apresentar ou não o nosso formulário. Então, neste caso, o que vai acontecer na leitura é o seguinte: verifica a página se foi feito um post. Se for a primeira vez que a página for executada, não é um post certamente. E por conseguinte, if is post é ignorado e é considerado então o valor de post feito igual a falso. Significa então que quando chega aqui a esta condição, verifica que esta condição é verdadeira porque post feito é igual a falso. Então vai apresentar o formulário. Depois do utilizador clicar no botão de submissão, vão ser enviados através do método post os elementos ou os textos inseridos dentro de cada um destes dois elementos, o text do utilizador e o text password. E a página é recarregada. Quando é recarregada, volta a ser definido o bool post feito igual a falso. Mas agora vai verificar que se foi post é igual a verdadeiro. E por conseguinte vai começar a ler aqui este bloco de código. A primeira coisa que faz, independentemente de existir ou não informação inserida nos elementos, é ir buscar os valores desses elementos. Então a variável nome e a palavra passe vai buscar aqui os dados inseridos no nosso formulário. Depois vai verificar se de facto os dados foram preenchidos. E caso os dados não tenham sido preenchidos, post feito continuará a ser falso. Eu nem sequer teria a necessidade de fazer aqui este tipo de instrução, mas é para uma clarificação do código. Eu poderia criar aqui uma forma diferente de simplificar o código, mas daqui percebemos a lógica. Isto é, se o nome for igual a 0 ou a palavra passe for igual a 0, então post feito é de facto igual a falso. E por conseguinte, já não vai executar este código que aqui está, que é a apresentação dos resultados. Mas vai continuar a ler, isto é, vai saltar daqui cá para baixo, e vai verificar que se post feito for igual a falso, é para apresentar o formulário. Mas vamos fazer aqui o seguinte, e depois, obviamente, esqueci-me de referir, aqui, caso contrário, se o nome tiver preenchido e a palavra passe também, ele vai apresentar os dados e esta expressão aqui, post feito igual a true, vai impedir que o formulário seja reapresentado na página. No entanto, não fizemos ainda a apresentação da informação a dizer ao utilizador, atenção, você não preencheu os campos todos. Vamos fazê-lo aqui. Não foram preenchidos os campos todos. Okay? E o que é que vai acontecer? Vai ser apresentado, no caso de ser submetido o formulário com pelo menos um dos campos vazios, vai ser apresentada aqui a página com este parágrafo e com o post feito é igual a false, em seguida vai ser apresentado o formulário. Vamos testar para ver se isso acontece na realidade. Vamos aqui entrar na nossa página, ok? E vamos preencher aqui apenas um campo. Eu vou clicar aqui e reparem o que é que vai acontecer. Não foram preenchidos os campos todos. E volta a aparecer o meu formulário. Se eu preencher os dois campos, se eu fizer clicar aqui, cá está o nome do utilizador é Curer e a password também é Curer. Ok? Penso que desta forma ficou patente aqui como é que nós, de uma forma relativamente simples, podemos ir buscar os dados que foram enviados pelo formulário, esse é o aspecto fundamental, mas criamos aqui já alguma interatividade para permitir que o utilizador tenha uma informação fidedigna por parte do nosso sistema acerca do preenchimento deste formulário.